Ai, gente, a live já começou aqui e eu não percebi que eu já tinha tocado no botão de iniciar. E tô aqui tentando, depois ver que já tá indireta. Na língua do meu celular é indireta, ao vivo é indireta. Precisamos dar continuidade aqui no estudo sobre batismo que nós estávamos falando, né? E tem bastante assunto sobre o batismo. Às vezes as pessoas batizam as pessoas sem explicar direito o porquê que deve ser batizado, né? E a seriedade que é o batismo. Antigamente, lá no início da fé cristã, não tinha toda essa necessidade. Mas naquela época, gente, quando as pessoas tomavam uma decisão, era de verdade. Mesmo em meia perseguição, a pessoa falava, eu quero esse Jesus. Então, era uma decisão séria. Então, não tinha necessidade de explicar algumas coisas, mas hoje em dia, mesmo explicando, ainda tem gente que brinca. Não é brincadeira não, a vida com Deus não é brincadeira, não brinque. Não brinque. Ok? O Senhor Jesus está voltando para colocar esse mundo em ordem. As pessoas pensam que é oba-oba. Não. Ele está colocando e ele voltará como juiz para colocar esse mundo em ordem. Ok? Vamos continuar aqui? Então, o batismo, ele é como se fosse um sepultamento, né? Então, aqui eu vou ler o que está escrito na revistinha. A revistinha que eu estou lendo para vocês aí nas aulas de batismo, que é da Assembleia de Deus, ok? Aqui na revistinha, já está na segunda parte, fala assim. Batismo, sepultamento de pecados. Batismo vem do termo grego batismo, quase igual que escreve, ok? Que significa emergir, submergir e mergulhar. O batismo por imersão na descida às águas simboliza a morte do crente para o pecado e o sair da água, a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, ok? Então, mudou tudo, mudou até a forma de batizar. A ceia que nós temos hoje foi mudada, não é mais como naquele dia que o Senhor Jesus reuniu com os discípulos, quando ele estava preparando para ir para a cruz. Então a ceia, até mesmo como os apóstolos faziam, então a ceia mudou, o batismo mudou, ok? Mas ali a gente ia ver sempre que tinha que ter água. Batismo era sempre, tinha que ter água, né? Tanto que a gente vê lá, quando Felipe prega para o eunuco, e explica direito, o livro de Isaías explica que o Messias tinha vindo, que era Jesus, que tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o Pai. E aí ele falou assim, eis a água, e o que me impede que eu seja batizado? Eu creio. Ele falou, eu creio. Então, é como eu falei, quando as pessoas faziam uma decisão, era séria. Naquela época não precisava registrar, fazer carteirinha de membro, registrar na ata. Não, a pessoa falava e podia ficar descansado que a pessoa estava sendo sincera. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia é tanta regra, e infelizmente muitos estão brincando com o evangelho.
ok? Muitos estão brincando de ser crente. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Pois vem os escândalos para a internet. É tão desagradável para o corpo de Cristo. Deus nos livre, em nome de Jesus. Então aqui em João, o Evangelho de João 3,3. Vamos ver aqui o que diz no Evangelho de João 3,3. Evangelho de João 3,3 fala assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Okay? Então, o Senhor Jesus estava falando para o judeu Nicodemos, o rabino judeu Nicodemos, que foi ter com ele. João 3,3. E o Senhor Jesus falou: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Ok? Então é um nascimento do alto. Não é... Nós já nascemos do pai e da mãe. Ok? Esse nascimento da salvação é do alto. Ele vem do alto. Nós não, às vezes a gente não entende, a gente não vê, mas é algo que vem de cima. Lembra lá quando o Senhor Jesus batizou, veio o Espírito Santo em forma de pomba e ouve-se uma voz do Pai Eterno. É algo que vem de cima. É maravilhoso, glória a Deus e aleluia. Não brinque com as coisas, é coisa séria. Atos 2,41. Aqui em Atos 2,41 fala assim. Peraí. Atos 2,41, né? Atos 2,41 fala assim: aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ok? Eles se convertiam. Agora, Romanos 8, eles se convertiam e eram já batizados. E eles davam a vida por amor a Jesus de Nazaré, o amado, nosso amado. Então, aqui nós estamos explicando as experiências que tiveram no passado. Ok? É bom a gente saber o porquê, porque já tem gente por aí negando o batismo, ou então faz de forma errada. Então, por isso que a gente está... As igrejas fazem as revistinhas para explicar. É muito importante. Se você conhece alguém que está na dúvida, passa minhas lives para ela. Mas todos que creem precisam ser batizados. Quando eu converti, eu passei... Depois de mais de um ano que eu fui assistir um batismo. Mas quando eu assisti o batismo, eu fiquei com vontade de ser batizado naquela hora que eu assisti. Só que a igreja não ia fazer naquela hora, porque eu tinha que passar pelas aulas. O batismo era uma igreja batista, e a igreja batista ela toma bastante cuidado com o ensino da palavra. Ok? Romanos 8,1 fala assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu ver, a referência era essa mesmo. É em Romanos 8,1. Não existe mais condenação para quem tem Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, então fique em paz. Fique em paz. Se alguém vir te condenar, isso e aquilo, você fala: eu estou com Cristo. Hoje em dia tem muita gente na internet julgando.
condenando. Condenando até os crentes. Tem gente na internet condenando até os crentes. Mas se você está firme na rocha, que é Cristo, não dê atenção para essas pessoas que fiquem só pondo medo na internet e condenando os crentes, viu? Vamos continuar aqui. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto, ok? Tá em Marcos 11, 29, 30. Vamos ver a autoridade do batismo, ok? Marcos 29. Marcos 29, 30. Ok? Aleluia, glória a Deus. Marcos 11, aliás. 11, 29. Marcos 11, 29 fala assim. Jesus respondeu: eu vou propor-vos uma só questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Ok? O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Deixa eu ver. É, 29 e 30. Então o Senhor Jesus falou. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ok? Porque aquele povo, eles tinham até um certo respeito por João. Mas o Messias, que era o Senhor Jesus, eles não queriam dar ouvido, ficava fazendo um monte de perguntas, nada a ver. E o Senhor Jesus, e aqui então, o Senhor Jesus fez a pergunta. É como assim, já que vocês sabem tudo, e o batismo que João fazia, foi quem que ordenou? E eles ficaram quietos. Porque se eles falassem é do céu, eles estavam concordando com Jesus. E se eles falassem é dos homens, a multidão ia xingar eles, porque a multidão acreditava em João como profeta. Então eles ficaram quietos, não teve coragem de falar. Mas nós sabemos que era do céu, que era do alto, a autoridade de batizar. Foi dado tanto para João quanto para os discípulos do Senhor, os apóstolos. Apóstolo recebeu o nome depois, na época era discípulos do Senhor Jesus, ok? Fazer o mistério junto com ele. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja, que com maturidade e equilíbrio conduzirão para o melhor momento, ok? A igreja com maturidade vai percebendo se o convertido está apto ao batismo, ok? Então nós temos aqui em Atos 8:35, aqui fala, não tem uma idade determinada para o batismo. É fundamental que a pessoa a ser batizada saiba distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e tenha consciência de que é pecador e necessita de perdão dos pecados, necessita de perdão dos pecados, e crê no Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida, e o faça de livre e espontânea vontade, não por medo ou coação. Ok? Vamos ver aqui a referência aqui. De Atos 8:35. Atos 8:35 a 39.
Vamos ver aqui a referência de Atos 8, 35 e 39. Ok? Então, João pregar para as pessoas se arrepender, né? Então, envolve o arrependimento. O batismo envolve o arrependimento. E criança não sabe o que é arrependimento. Criança, ela não tem discernimento do que é o mal, o que é o bem. Ai, tudo bem, você vai falar para ela, olha, você cometeu esse negócio, tá errado, você fez errado. Ok, mas ela não tem essa consciência de adulto que peca por maldade, que sabe que aquilo não faz bem e fica fazendo as coisas erradas. E aí a pessoa precisa mudar, né? Então, por isso que na igreja evangélica não se batiza criança. Normalmente a idade, alguns batizam antes, mas a idade para batizar normalmente é após os 12 anos. Porque a pessoa, ela começa a ter o discernimento espiritual das coisas. Alguns batizam depois de 16 anos. É bom deixar o jovem decidir. É bom deixar decidir, ok? Os pais que batizam, pais ficam empolgados, não vê a hora de os filhos ser batizados. Mas se forçar, depois lá na frente vai se arrepender. Porque os próprios filhos depois falam, eu fui batizado porque para fazer a vontade dos meus pais, ou para fazer a vontade do pastor, ou porque todos meus amigos estavam indo, eu também fui. E não é assim, as coisas de Deus é coisa séria, ok? Então vão aqui, Atos 8, 35. Abrindo então a boca e partindo deste trecho da Escritura, Filipe anunciou a boa nova de Jesus. Aqui lá é a pregação de Filipe que eu falei, que eu já tinha falado, ok? Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse-lhe então o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E mandou para a carruagem, desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada alegremente. Alegremente. Okay? Aqui tem uma polêmica sobre essa palavra arrebatou. Eu não vou discutir isso, que aqui é para falar sobre o batismo, e o eunuco estava feliz. Saiu e estava indo para Jerusalém com o livro de Isaías lendo. Ele vinha de outro lugar, lá das regiões do Egito, de outro lugar ele vinha. Na carruagem, ele era uma pessoa importante, né, do reino, da onde ele estava vindo. Mas ele lia o profeta Isaías. E Deus encaminhou Filipe ante ele para explicar o profeta Isaías para ele. E ali Filipe falou do Senhor Jesus para ele, do Salvador. E ele acreditou no batismo. Eles passaram perto de um local que tinha água e o eunuco falou, quero ser batizado. E aí ele foi batizado e ficou feliz, seguiu o caminho dele, feliz da vida, batizado. Glória a Deus e aleluia. Então é isso. Seguir Jesus é estar feliz com Ele. Mesmo nos momentos difíceis que passamos, mas a nossa alegria tem que ser com Jesus, entre nós e Ele. É a nossa intimidade entre nós e Ele. Ok? Não é para depender de terceiros.
é entre nós e ele. Filipe batizou e foi embora. A Bíblia fala que ele foi arrebatado pelo Espírito. Mas o eunuco agora ia seguir, continuar lendo a Bíblia, mas sabendo que o Messias já tinha vindo e que ele tinha cumprido o mandamento do Messias, ele tinha sido batizado. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pai, shalom, shalom, até qualquer hora.